Ora, nenhum brasileiro consegue ser nada no futebol ou fora dele sem sua medalhinha no pescoço, sem seus santos, as suas promessas e, numa palavra, sem o seu Deus pessoal e intransferível. Nelson Rodrigues. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare per rabi, ameno. Uma frase de autoria desconhecida afirma que os ingleses inventaram o futebol, mas foram os brasileiros que o reinventaram. De 38 a 50 tem um grande vácuo no cenário mundial em que o Brasil ele começava a crescer. 50 era o grande ponto, não consegue, e aí o Brasil tem que esperar 8 anos para conseguir se apresentar ao mundo. Então, o futebol para os brasileiros, ele é algo essencial. E você pode falar assim, eu não gosto de futebol, mas em algum momento da sua vida, esse futebol te incomodou. E com o passar do tempo, pode-se dizer que para a maioria do povo brasileiro, o futebol se tornou uma verdadeira religião. Sem dúvida nenhuma, o Charles Miller ele tem um papel importante e fundamental na questão da introdução do futebol aqui no Brasil. Existem vários autores, um deles é o Santos Neto, que tem um livro bastante interessante, que ele vai em busca da questão do colégio dos jesuítas em Itu. Ele fala, olha, já se jogava futebol antes da chegada do Charles Miller. Traição, Maracanã, futebol, domingo. Traição, Maracanã, futebol, que lindo, domingo eu vou ver meu time. Então a gente pode montar o paralelo, né? Todo domingo tem missa, todo domingo tem futebol. Domingo eu vou ver meu time jogar, tomara que ele saiba ganhar. Da arquibancada para os campos, a religiosidade e a superstição estão cada vez mais presentes no dia a dia dos profissionais da bola. Eu só entro em ônibus com o pé direito, né? Antes de ir para os jogos, no ônibus, no campo eu entro com o pé direito, eu faço a minha oração, faço 3 cruzes no chão, no gol. Eu tenho um desenho de um Cristo no braço, eu beijo o Cristo, beijo o rosto do meu filho, beijo a camisa do clube, que são coisas que acho que a pessoa tem que respeitar, e faço 3 cruzes no chão para ele estar sempre me ajudando. E fora a correntinha que está dentro da linha ali, dentro do gol, para tentar evitar que as bolas passem. A variável psicológica, quando você tem um sistema de crenças, né, em nome de Jesus, eu já começo a me sentir maior para enfrentar aquela situação e para canalizar o meu esforço, porque eu fico com uma energia de disposição em termos de motivação diferenciada. O atleta fica tão levado a isso, a obsessão disso, que ele começa a acreditar que se não for assim, não será. Às vezes, numa jornada ruim, eles acham que eles estão mal. E que não houve uma proteção porque eles erraram, pecaram, tudo aí é uma coisa que é longa, essa sociologia pura, né, de comportamento. A riqueza mística do futebol brasileiro é tão grande que um dos maiores vencedores do esporte mundial
é também um dos mais supersticiosos do planeta Bola. Uma mistura de crenças em busca do sucesso. Como as vitórias vieram, então o 13 passou o seu número da sorte, o pessoal fala muito no 13. Eu, por exemplo, eu moro no 13º andar, meu carro é 1313, eu voto na 13ª zona eleitoral e vai por aí adiante, né? Tanto que às vezes até escreviam para mim, né? Dizendo a frase que daria 13, né? Uma vez eu estava na Alemanha, no aeroporto, aí uma mulher falou: Zagallo, vamos que vamos, porque eu tinha mania de falar também, vamos que vamos, tem 13 letras. Aí eu fui contar para ver, mesmo tinha 13 letras. O problema do 13 não é um problema de superstição. O 13 é fé. Existe um personagem no futebol chamado Antônio Lopes. Por que eu digo personagem? Primeiro porque ele é delegado de polícia e é técnico de futebol. Outra coisa legal do Antônio Lopes é o que ele carrega no peito. Ele tem umas correntes assim com Nossa Senhora, com, enfim, outros santos que ele é devoto, e toda vez que o time dele faz um gol, ele pega o santinho, a Nossa Senhora, enfim, e beija. A superstição é um mecanismo, uma ferramenta que ele utiliza para chegar aquilo lá. Por exemplo, tem atletas que ele utiliza uma sunga num jogo, por baixo do calção. Se aquilo trouxe uma vitória para ele, vai usar aquilo sempre. Então é um mecanismo que ele utiliza para alcançar o objetivo principal. Um atleta que faz uma oração antes de entrar em campo. Se aquela oração dá certo, ele continua fazendo. E se um dia ele deixar de fazer, aquilo vai fazer com que, pode ser que ele pense, aquilo vai trazer na cabeça dele que é aquilo que fez ele levar a derrota. Pressão, torcida, dirigentes. As alegrias e riquezas que o futebol proporciona são do tamanho da obsessão por vitórias e conquistas. A fé se torna um componente fundamental na rotina dos profissionais. É uma carga emocional desumana, né? Assim, é uma pressão, algo que, como eu já disse, tem muitos jogadores que os caras falam que amarelam na seleção, e não é que os caras amarelam, você precisa de algo, de um bem supremo, né? De algo assim, que eu encontrei em Cristo para você suportar essa carga, essa pressão. A fé ajuda no sentido de que você tem um equilíbrio emocional muito melhor, você tem um domínio próprio dentro de uma situação difícil, numa partida de futebol. Então eu creio que a fé ajuda nesse sentido, de você ter sempre um controle emocional muito grande diante de muita pressão que você tem e sofre durante uma partida. A religião não entra só como válvula de escape, ela pode até servir como, mas ela entra como um sistema de crenças que o atleta não desenvolveu, que ele não pode contar porque ele não teve uma estrutura familiar que pudesse dar esse subsídio para ele, nem acadêmico e muito menos esportivo, que é um meio que não alimenta. O futebol forma craques, ele não forma indivíduos, ele não está preocupado se o cara está feliz, ele está preocupado se o cara vai render e fazer gols. Que bom que eles, através da religião, possam estar utilizando isso para conseguir os resultados dentro de campo e, mais do que isso, para que eles possam suprir o que o futebol não dá para o atleta. Deixa a vida me levar, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Mesmo quando a gente não consegue vencer, a gente sempre tem que agradecer a Deus, primeiro por ter realizado um sonho de se tornar jogador, que a gente sabe que muita gente gostaria de ser jogador aqui no país, devido à falta de oportunidades que a gente tem, né? A gente acabou se transformando, mas o jogador é muito pressionado, imprensa cobrando, torcida cobrando, diretoria cobrando, treinador cobrando. Eu acho que a fé é
Se você está apegado a Deus ali, com certeza você tem força, né? Pela palavra de Deus você acaba tendo força para superar os problemas que a gente tem na carreira. Então nós vivemos uma sociedade de risco. Então o risco, esse risco existente faz com que o atleta se manifeste religiosamente. Então, para o atleta chegar ao futebol profissional, ele abre mão, a maioria abre mão de estudo, curso profissionalizante, família e outros fatores. Quando ele chega no futebol profissional, o risco continua, porque ele tem que estar bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, emocionalmente. Se ele não está bem, ele é descartado. Se ela tem já uma ligação religiosa, ela deve pensar, se Deus quiser, eu vou conseguir chegar lá. Pensando, em nome de Jesus, eu vou conseguir acertar esse pênalti, como é que ele vai se sentir? Fortalecido, capacidade alta de enfrentamento. Um segmento religioso que ganha cada vez mais espaço dentro do futebol é o movimento dos Atletas de Cristo. Desde os primórdios com João Leite, goleiro do Atlético Mineiro na década de 70, a comunidade vem crescendo e hoje já tem seus representantes na seleção brasileira e nos maiores clubes do mundo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. O homem carnal vive o que vê, o homem espiritual crê no que não vê. Todos vocês poderão ver em algum lugar aqui dessa igreja, em algum lugar da casa de Deus, esse troféu com testemunho meu e vai ficar aqui para sempre como memorial diante do Senhor. Amém? Era ter um carro bom, era ter muito dinheiro, era ter muitos amigos no mundo. A partir do momento que eu abracei a minha religião no sentido publicamente, e todas as pessoas me conheceram e viram que eu sempre externei a minha fé, se pode dizer assim, em termos de mídia nacionalmente. E aí, a partir desse momento, as pessoas começaram a me chamar e me respeitar como pastor. Ao longo desse tempo, muitos jogadores se converteram à fé evangélica e hoje o mais famoso, se pode dizer assim, é o Kaká. Então eu creio que eu vejo com bons olhos o importante que eu disse, é a pessoa não misturar, o jogador não misturar as coisas, ele saber colocar sempre a divisão, né, entre a fé e a profissão. Eu acho que são duas coisas distintas, mas que o jogador sabendo discernir e não misturando, dá para conciliar perfeitamente. O Kaká é um cara, um exemplo do que é ser um cristão, né? Um cara boa pinta, um cara não é bobão, um cara instruído, né? Uma pessoa um cara inteligente, né? Uma família assim com valores éticos, né? Morais, assim, então claros, né? Um exemplo de cristão. Do catolicismo à Umbanda, do espiritismo aos protestantes. Um conjunto de crenças que se misturam e dão um toque especial ao vitorioso e admirado futebol brasileiro. Teve um atleta que deu uma entrevista para mim, ele deu uma entrevista numa revista, teve um problema com uma revista e perdeu o emprego. Daí, ele era um atleta católico, ele buscou uma mulher, um pastor, fez algumas coisas com ele, não conseguiu. Daí ele procurou uma mulher de uma religião afro-brasileira, pediu para ele fazer um trabalho. Ele fez um trabalho, ela falou que depois de uma semana ele conseguiria um emprego, né? Porque ele não usa o termo desempregado, ele utiliza o termo sem clube. Ele estava sem clube, foi na mulher, conseguiu. Uma semana ela falou que conseguiria, ele fez os trabalhos que ela pediu, conseguiu. A partir daí ele começou a frequentar aquela religião e nunca mais soltou. A minha relação com o futebol, ela surgiu até uma coisa que nem eu esperava. Um belo dia eu estava dentro da minha casa e a ex-presidenta do Corinthians, que hoje é vice-presidente, Marlene Matheus, ela veio à minha procura e aí começou um namoro. O primeiro ritual, eu acredito que foi foi um trabalho que foi feito na trave esquerda, onde nós achamos lá na época alguns sapos já secos, claro.
morcego, cabelo, osso de defunto, prego, ferro, com uma espécie de punhal. Eu tenho alguns jogadores que me ligam, tipo assim, qualquer problema que tem, 1 hora da manhã, 2 horas, eles não querem saber se eu estou dormindo, se eu estou cansado, 1, 2, 3 horas da manhã, eu tive um pesadelo para eles ver o que é, e você tem que estar sempre disposto a isso. Tem sim, tem alguns jogadores, inclusive eu tenho jogadores de nome, que hoje fazem parte da seita, mas que vão escondido, que tomam seu banho de remédio escondido, que tem o seu amuleto dentro da sua bolsa, que mandam fazer uma guia para poder proteger. Eu tenho um jogador famoso hoje jogando aqui, tá aí, eu vou deixar vocês matar quem é. No Brasil nós tivemos muitos instantes de macumba, de umbanda, agindo no futebol. Até brincavam que se o Umbanda desse certo, o campeonato baiano terminava empatado. E que há muitos anos, o presidente do Palmeiras, Pascoal Walter Bairro Juliano, ele tinha tal pressão de um senhor, quer dizer, pai de santo, que ele tomava as seguintes providências: mandava as bolas dos treinos ser jogadas no mar para levar o mau presságio. Outra, o pai de santo disse para ele: jogue de azul contra o Corinthians para decidir o campeonato, que você será campeão. Se não for de azul, não será. O Corinthians foi campeão. A fé e a superstição ganham jogos? Não há nada que comprove essa tese. As opiniões se dividem. Para muitos, sem o auxílio das crenças, suas conquistas não poderiam ser alcançadas. Há quem diga também que a fé é importante, mas a dedicação ao trabalho é o essencial. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória. Erguei as mãos. É claro que sempre uma oração antes do jogo para poder exercer a profissão de uma forma legal, né? Sempre que eu entro dentro do campo eu peço segurança, tranquilidade, né, para exercer a minha profissão da melhor forma, mas nada além disso. E peço para não me machucar, mas tenho certeza que Deus não está preocupado quanto vai ser um jogo, um clássico. Eu acho que Deus não se mete com isso, não. Deus não joga bola, não, sabe? Deus deu o dom para a gente jogar. E você tem que treinar muito, cara. Dentro da seleção tinha um grupo, naquela época, que eram atletas de Cristo. Eles iam, tocavam violão, cantavam, ficavam à parte, sem problema nenhum. E eu eu deixava eles à vontade. Por que eu vou impedir? Cada um acredita na sua fé, né? Superstição no futebol é algo que existe no dia a dia. A gente encontra sempre uma história, a cada jogo uma nova história. Pé frio é a pior coisa que pode existir, porque o cara pode ser bom, mas é aquele que é azarado mesmo, nada dá certo, apesar da competência dele. Uma pessoa que não tem fé, não tem futuro. Eu encontrei em Jesus, indico Jesus, tomei esse remédio, fez bem para mim. 99% acreditam em alguma coisa extra, superior, acreditam. As coisas materiais, elas são sombra das espirituais. 13 é fé, porque tudo na vida são as vitórias. As vitórias é que te colocam lá para cima. A religião influencia em tudo. Você se deixar vencer, você acha que Deus não fez o que você deveria ter feito.